Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, aproveita, se inscreve, porque hoje a gente vai tocar num tema que incomoda muita gente, mas que precisa ser dito, precisa ser falado com muita honestidade, tá? Não é fofoca, não é sobre ninguém especificamente, apesar da thumb e do título que eu tenho que colocar para chamar a tua atenção, mas é sobre algo muito maior. É sobre o fato de muito dinheiro não garantir felicidade. Dinheiro não garante plenitude, dinheiro também não garante realização interior e realização como um todo, tá? E sobre por que existe tanta gente rica vivendo num vazio profundo, incapaz de aproveitar a própria vida, mesmo cercada de dinheiro, cercada de escolha, cercada de possibilidade de conforto. Eu vou te explicar por que isso acontece com base no comportamento humano e com base na psicologia e na neurociência da primeira infância, com base em desenvolvimento emocional e capacidade intelectual, tá? Tudo isso influenciando diretamente como cada pessoa lida com prosperidade e com abundância e com o que tem e com o que quer. Nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, viralizou em um conteúdo dizendo que certas pessoas, apesar da fortuna, não conseguem ser felizes porque elas não têm estrutura intelectual ou estrutura emocional para desfrutar da vida que elas têm. E, embora a forma como isso foi dito tenha desagradado muita gente, existe um ponto importante ali que precisa ser analisado com mais maturidade, com mais profundidade também, tá? Não é o dinheiro que constrói a régua da felicidade. O que constrói a régua da felicidade é a consciência, é nível de consciência. E nível de consciência, a consciência em si, ela não nasce com riqueza, junto com o dinheiro ou na mesma proporção. Não. A consciência nasce com o nível de desenvolvimento interno que uma pessoa conseguiu construir ao longo da vida dela. Então, quando uma pessoa cresce sem desenvolver certos traços fundamentais, por exemplo, tá? Percepção de valor, autocontrole, autorregulação emocional, senso de merecimento, inteligência para interpretar a própria trajetória. Ela até pode ganhar muito dinheiro, tá? Por outros fatores, porque ela teve fama, porque ela gravou vídeo na internet e deu certo, porque ela teve um monte de fãs, os fãs compram... Gente, ela pode ter dinheiro, não tô dizendo isso. Mas veja, ela não ganha junto com o dinheiro a capacidade de saborear, assim, profundamente aquilo que ela conquistou. E isso é mais profundo e mais comum do que você pensa, tá? Você pode pensar, nossa, mas vamos pensar em alguém bem rico aqui do Brasil. Anitta, Virgínia, que eu coloquei aqui na thumb, no título. Cara, essas pessoas acumularam muito dinheiro, acumularam muita fama, elas têm tudo, elas podem ir para qualquer lugar do mundo a hora que elas bem entenderem. Só que há pessoas que acumulam muito patrimônio, muita fama, muita influência e mesmo assim, acredite, vivem numa espécie de anestesia emocional. Nada satisfaz, nada preenche, nada faz sentido. E não é porque falta dinheiro, é porque falta muitas vezes profundidade mesmo, consciência. Grande parte disso nasce na primeira infância, inclusive, porque é ali que se formam as bases da autoconfiança, da sensação de pertencimento, da percepção de mérito, da capacidade de lidar com escolhas de merecimento. Então, uma criança que cresceu muitas vezes sem espaço para desenvolver autonomia, reflexão, criticidade, né, esse critério ali em relação aos fatos, ou autoconsciência, compreensão da própria identidade, ela pode chegar à vida adulta com dinheiro, mas ela chega também sem estrutura interna para lidar com dinheiro. E aí, quando o mundo externo cresce mais rápido e cresce mais do que o mundo interno, do que a consciência dela, nasce um vazio. Nasce um vazio. E nasce com o vazio uma sensação de deslocamento, de não merecimento, de não saber o que fazer
ou como saborear, como desfrutar de tudo aquilo. E aí nasce um buraco existencial que nada preenche mais, ela já tem tudo. Hoje muitas vezes você pensa assim, mas o meu problema, nossa, se eu tivesse mais dinheiro, 90% dos meus problemas seriam resolvidos. Essas pessoas já têm o dinheiro. Então, por que parece que ainda falta? Por que muitas vezes elas não se sentem plenamente felizes? O dinheiro não é mais uma desculpa. E aí começa a vir um vazio, existencial até. Se o dinheiro fosse em si a própria fórmula de sucesso e de felicidade, nós não tínhamos tantas histórias de pessoas muito famosas, Robin Williams, poderia fazer uma lista enorme aqui, tantas pessoas que ou usaram remédios, ou se... Entendeu o que eu quis dizer aqui? Perceba, a lista é grande de pessoas que não conseguem encontrar felicidade no dinheiro. A gente tem a história de um humorista que fazia Friends, a produção vai colocar o nome dele aqui, a foto, mas ele inclusive fazia humor, ele fazia as outras pessoas sorrirem. E no momento em que ele alcançou o ápice da fama, ele também começou a encontrar o vício. Então, perigosamente, começa a existir um buraco existencial que nada preenche. A pessoa olha para aquilo que ela conquistou, para o lugar onde ela está, para tudo aquilo que cerca, e ela começa a não sentir nada. Ela não sente mais essa gratidão do início, não sente mais tanto orgulho daquilo que ela construiu, não sente sequer pertencimento muitas vezes. E quando ela não sente nada, ela tenta compensar, buscar outra coisa. Ou ela vai comprar mais, ela vai postar mais, ela vai aparecer mais, ela vai produzir mais. Não sei, mas não por alegria, satisfação no fazer, mas muitas vezes por desespero emocional. Ela precisa estar em busca de algo. E quando a identidade dela é frágil, a vida dela vai virar em si essa busca constante por aprovação. Uma busca interminável por estímulo externo. É uma tentativa justamente de preencher com consumo ou com outras coisas aquilo que só poderia ser preenchido com consciência. Por isso, muitas vezes, essas pessoas, elas buscam, depois de atingir um nível máximo de dinheiro, de fama, elas muitas vezes se voltam para o lado espiritual. Perceba isso. E agora você entende por quê. Aqui entra a relação entre o dinheiro e a capacidade intelectual e o nível de consciência, inclusive, e espiritual também. A gente não está falando de QI, não. Tá? A gente não está falando de escolaridade, não necessariamente. Ajuda também, tá? Mas não é só isso, não é só o diploma. A gente está falando de capacidade de elaboração interna, é a habilidade de interpretar a própria história e de dar significado para as escolhas que se faz. De compreender o preço emocional das conquistas que se tem. Isso é intelecto emocional. É cognição aplicada à vida. É saber onde que eu encontro o valor real das coisas. Porque sem isso, sem encontrar esse valor real, o dinheiro, ele perde o sentido muito rapidamente. Ele vira só barulho, só distração, até incômodo. Ele vira fuga, vazio, puro. Porque você começa a ver que não é ali que estava aquilo que você tanto buscou lá atrás. O ser humano só sente plenitude quando existe o encontro interior entre três coisas, tá? Propósito, consciência e crescimento. Vou repetir. O encontro tem que ser interior para você ter uma plenitude na sua vida entre propósito, consciência e crescimento. Sem uma dessas coisas, sem as três bases, a riqueza começa a virar só um peso. Vira ansiedade, vira confusão, vira um castelo bonito construído sob uma estrutura, uma base muito frágil. E por isso tantas pessoas ricas não conseguem ser felizes, não conseguem se encontrar. Porque a felicidade não é o resultado que você tem. Não.
Felicidade tem que passar por aquilo que você é. É o resultado da estrutura que você desenvolveu para interpretar aquilo que você tem. Uma pessoa pode ter pouco dinheiro, ou pouco patrimônio, enfim, e pode ser plena. Pode ter muito e pode ser vazia. Pode ser uma pessoa infeliz. Por quê? Porque a experiência de felicidade depende infinitamente mais da qualidade intelectual, da consciência, do que da quantidade de dinheiro na conta. Isso não significa, e eu não quero que você confunda aqui, tá? Não significa que riqueza impede ou dificulta alguém de ser feliz. Muito pelo contrário, tá? Muito mais fácil você ficar triste e ir para Miami, para Paris, chorar na Torre Eiffel, ou chorar num belo restaurante, ou num belo barco pelo mundo. Gente, inquestionável aqui, tá? Não é o dinheiro que vai trazer a tristeza, entenda a diferença aqui, tá? Riqueza não impede ninguém de ser feliz. Pelo contrário, facilita. Facilita. Eu nunca vi alguém na pobreza dizendo, nossa, mais dinheiro me deixaria tão triste. Eu nunca vi. Significa que, o que eu tô falando? A riqueza, ela amplifica aquilo que a pessoa já é. Então, quem já era inseguro antes, na pobreza, quando enriquece, fica ainda mais inseguro, amplificou. Quem já sentia algum vazio, fica ainda mais vazio. Quem já era perdido, fica mais perdido. O dinheiro não cria a plenitude, ele não vai preencher esse direcionamento que faltou, esse vazio que estava lá, ele não preenche. Ele só revela. Ele ilumina aquilo que já estava ali. Por isso que algumas pessoas, mesmo com uma fortuna, não conseguem desfrutar da própria vida. Veja, elas não desenvolveram a musculatura interna necessária para lidar com o volume de escolhas que ela tem. Elas não construíram emocionalmente o direito de desfrutar. E sem esse direito interno, tudo vai ser pouco, tudo parece superficial, tudo parece frágil. Vira tudo um grande vazio. O ser humano não encontra felicidade no dinheiro, mas ele encontra conforto, ele encontra possibilidades, ele encontra liberdade. E tudo isso é maravilhoso. Mas a plenitude, a felicidade, ele encontra no crescimento. É mais sobre consciência, é mais sobre intelecto, porque a felicidade é justamente o movimento, é a evolução, é o significado. E isso exige capacidade intelectual de entender em que direção apontar a própria vida. Se você está me ouvindo agora, veja, entenda isso, tá? Dinheiro nenhum compra plenitude. Consciência traz plenitude para você. Crescimento traz. Propósito traz. E o dinheiro? O dinheiro amplia a vida que você já vive. Então, cuida também do seu mundo interno com a mesma intensidade, ou até maior, com que você deseja prosperar no mundo externo. Exatamente por isso, ganhador de loteria, muitas vezes não constrói nada de relevante para o mundo e teria a possibilidade de construir, porque o dinheiro trouxe essa possibilidade, e muitas vezes perde esse dinheiro tão rápido quanto ganhou, porque também gasta mal, não procura aprender sequer educação financeira, quanto mais evoluir em outros aspectos intelectuais. Então, se prepara intelectualmente e cuida da sua mente com a mesma intensidade com a qual você busca coisas externas, e quando a abundância chegar, e acredite, a abundância que você vive, a consciência do que você colocou aqui dentro, você vai estar preparado para viver aquilo que você construiu. Porque tem muita gente rica bem resolvida, tá? Tem muita gente rica que é assim, ó, que vive literalmente a plenitude. E é muito claro identificar quando a gente está inserido no meio, então, nossa, no olhar da pessoa você já sabe se ela é uma pessoa capaz intelectualmente de aproveitar, de usufruir daquilo que ela conquistou. O olhar dela mostra isso. Se esse vídeo fez sentido para você, senhoras e senhores, ó, já se inscrevam no canal agora, compartilha aí com alguém que precisa ouvir isso, tá? Aqui a gente não fala só de dinheiro puramente, não. Dinheiro é um número, tem muito mais por trás. A gente fala de consciência, de riqueza verdadeira e da transformação que começa dentro, antes de aparecer fora. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!